Olá, meus amigos, uma boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais uma exposição digital na Associação Espírita Caridade. Momentaneamente, em virtude da lei de distanciamento social, para o nosso bem, os trabalhos aqui na casa estão temporariamente suspensos, presencialmente falando. No entanto, nós estamos seguindo com as nossas atividades de estudo, de palestras, através do meio digital. E hoje nós vamos dar sequência ao atendimento espiritual na Casa Espírita, convidando aos irmãos a sintonizarem com o trabalho, onde quer que estejam, em casa ou através de um aparelho de celular, onde quer que estejam, nós queremos aí com certeza que você também sinta essa paz, essa tranquilidade que este conteúdo espírita nos traz. A proposta de trabalho são 6 módulos e 6 roteiros. Vejamos, nós estamos no módulo 1, roteiro 4, Nascimento. Então hoje, no subtema do nosso trabalho, nós temos o seguinte título: Educação na Infância e Adolescência. E nós começamos falando justamente da infância. Lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, os Espíritos nos dizem que a infância é para o espírito uma das fases mais importantes para a sua evolução. Vejamos que ali espírito está com a letra maiúscula, lembrando que Kardec explica que ele coloca a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, quando se refere à individualidade, o espírito individualizado. Quando se refere ao espírito de maneira geral, ao princípio inteligente, ao estado de espírito, aí nós utilizamos com a letra minúscula. Então, a infância é, sem sombra de dúvidas, para o espírito reencarnante, uma fase importante, porque é ali o momento da reconexão com a sua bagagem espiritual, embora não tenha as lembranças de vidas anteriores, ele, a partir dali, pode se reconectar às suas aptidões e também às suas necessidades de melhora, ou seja, aquilo que ele precisa reformar em si. Até então, na barriga da mãe, o espírito vive um momento de tranquilidade, porque ali tem uma casa bem quentinha, ali ele não precisa pensar em pagar contas, não precisa relembrar de algum desentendimento com alguém de passado que no momento que enxerga já sente que existe alguma coisa errada, embora nós saibamos através da literatura espírita que em alguns momentos na própria barriga da mãe o espírito reencarnante sente uma certa dificuldade ao ouvir a voz, ao sentir a aproximação, quem sabe do pai, do avô que conversa com a criança na barriga ainda, e já sente aquela energia que não é das melhores, das mais equilibradas possível. Existe um conflito ali. Mas normalmente esse é um momento de tranquilidade, é um momento em que se está ali num banho quentinho, recebendo alimentação, está tudo indo muito bem. Aí quando nasce, começam os desafios para o ser reencarnante. E é aí que o ser se depara com a sua necessidade de independência. Aos poucos, obviamente, porque na fase infantil existe ainda muita dependência. Precisamos dos nossos pais para tudo, para se alimentar, para manter os cuidados de higiene, saúde. Tudo isso nos mostra já de início que nós somos seres mais ou menos interdependentes. Vamos precisar uns dos outros a vida inteira, mas existe ao mesmo tempo um processo, uma linha de independência que nós devemos se descobrir aos poucos, as habilidades, aqueles potenciais que lá estão e que vão desabrochar
com o tempo, fazendo com que nós consigamos desenvolver atividades sozinhos, né? Porque muitos desafios da nossa vida são para nós mesmos, não são para outros fazerem por nós esses desafios. Então nós precisamos saber que nós temos as nossas provas próprias. Nós não temos as provas do fulano, do beltrano, para que nós as resolvamos, embora em alguma oportunidade ou outra, pela lei de caridade, pela lei do amor universal, a gente possa contribuir, auxiliar em alguma coisa. Mas sempre o desafio para a pessoa vai ser dela mesma. Então, nessa fase, a criança já vai se descobrindo, se reconectando, o espírito nessa fase vai realmente absorvendo de volta algumas responsabilidades que já estão inatas nesse processo de conexão. Deus dá ao espírito na infância a aparência de ingenuidade para que nos afeiçoemos a ele, pois esse amor se enfraqueceria à vista de um caráter áspero e intratável. Se nós recebêssemos, por exemplo, aquela pessoa que nós temos dificuldade hoje, pensemos aí, alguma dificuldade, talvez a mais infantil possível, mas a gente tem algum problema com determinada pessoa. E se a gente recebesse essa pessoa como filho, como é que seria o nosso tratamento, o nosso amor em relação a esse filho? Será que seria o mesmo se a gente visse aquela figura ali? Se nós conseguíssemos imprimir aquela figura que hoje me causa certo afastamento, certos sentimentos que eu até não gosto de sentir, mas que ali estão, porque a situação ainda não está bem resolvida. Se eu conseguisse imprimir a figura desta pessoa naquela criança que chega no meu lar, como eu trataria essa criança? Seria um tratamento amoroso ou nós deixaríamos a desavença falar mais alto do que o papel de pai? Isso vale a reflexão, porque Deus não faz nada errado. É por isso que nessa fase as crianças têm uma fisionomia muito fofa, muito bonita, bela, para que a gente se afeiçoe. Mas não é só isso. O fato do bebê ter a pureza que tem, aqueles primeiros movimentos, os primeiros descobrimentos, tudo isso faz com que nós nos apaixonemos aos poucos, nos afeiçoemos a esse serzinho e assim a gente vai começando a desenrolar, em alguns casos, processos de passado, obsessivos até, de conflitos que até então não se resolveram. E aí vem, numa encarnação pai e filho, para que isso mude. Pode ser que lá adiante, na fase da adolescência, na fase adulta, onde o filho já tem as suas próprias preferências e dependendo de como foi a vida até ali, se redescubra naquela imagem de um passado inteiramente, deixando de lado toda a cultura absorvida, todos as boas sugestões, os bons hábitos que os pais lhe passaram e deixando sobressair aquela encarnação pretérita, raivosa, que nutre um certo ódio em relação ao pai que num passado foi um inimigo, quem sabe. Isso tudo pode sim acontecer. E é por isso que a fase infantil também para os pais é de grande responsabilidade, porque ali estes têm a oportunidade de formar um caminho diferente para aquele espírito que chega ao seu lar. As crianças, por já terem tido várias existências, trazem gostos, inclinações e sentimentos diversos. Então é isso. Aquele ser que está chegando agora
pode ser mais experiente do que eu. Esse espírito que está no meu lar, com apenas 1 ano ou com 5, ele pode ser muito mais vivido, ter muito mais experiências do que eu. Mas agora, enquanto pai, eu tenho a missão de orientá-lo pelo melhor caminho possível. Eu tenho a missão de amá-lo, de educá-lo. E a educação é uma das faces do amor. E dizer não também é amar. Então, se torna para o pai essa responsabilidade da educação algo importantíssimo que nós não podemos deixar passar. Porque essa educação dos filhos, ela se faz no momento em que a vida vai discorrendo. Nós não podemos parar determinadas situações e nos dedicar só a isso. Tem o trabalho, tem o restante da família, tem os estudos e tem o filho. Então tá tudo acontecendo e você tem que em determinado momento entender que, enquanto pai, essa é uma responsabilidade tão importante quanto qualquer outra que nós tenhamos no nosso dia a dia. Porque passou um dia para você, passou um dia para o filho também. E assim, dia após dia, ele vai construindo o seu caráter. E nós temos a oportunidade de influenciar positivamente nesse caráter. Não fazer nada é a mesma coisa que fazer mal. Então pensemos, tamanho da responsabilidade que é ser pai. É na infância que o aprendizado se torna mais fácil, porque nessa fase o espírito, a individualidade, se torna mais sensível às orientações dos pais, pois as suas tendências ainda estão um pouco adormecidas. Aí, como dizíamos antes, vem a adolescência, começa a despertar certas paixões de passado, na vida adulta mais ainda, com aquela ideia de independência da maioridade, e aí eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho as minhas escolhas e isso vai me deixando mais aberto às conexões também ruins de passado. E se a base não está bem feita, é muito fácil se conectar a essa imagem antiga de pretérito, a essa imagem que lá no passado sofreu muito por não ter conseguido avançar tanto, por talvez ter perdido momentos gloriosos de redenção, de renovação, e agora numa nova oportunidade, ao nos conectarmos a esta figura, estamos novamente, quem sabe, perdendo tempo. E a gente não quer isso para um filho. A gente quer o melhor para um filho. É por isso que o esforço dos pais deve ser grande nessas orientações, porque estando na fase infantil, sendo mais maleável a criança a certas instruções, essa base feita, essas regadas nessa plantinha que é o filho, vão florescer num futuro. Tudo isso se faz necessário na vida de um pai e de uma mãe. É uma missão. E toda missão exige esforço. Toda missão exige o último das nossas forças, para que a gente venha lá no futuro a visualizar um filho com os seus sofrimentos particulares, mas sem determinados caminhos que poderiam ter sido terríveis na vida dos nossos queridos filhos. Então, vejamos quão grande é a missão de ser pai. Nós temos um pouquinho da experiência do que é ser Deus. Vejamos, Jesus nos disse que nós somos co-criadores. Então nós temos, enquanto pais, essa sensação de estarmos cuidando de algo, de alguém, de pessoas. E isso vem de muito mais alto.
esse amor paterno que nós experimentamos, imaginemos no nível da divindade. Que perfeição que é esse amor. Embora alguns de nós, enquanto filhos rebeldes, não entendamos as medidas de amor que Deus aplica a nós, às vezes, né, dependendo do problema que nós estamos passando, quando nós enxergamos de dentro do problema, normalmente nós não conseguimos ver da melhor forma possível. Mas quando isso passa e a gente consegue entender, olha, realmente foi bom eu ter passado por isso que eu passei, porque eu cresci muito. E Deus, enquanto Pai, sabia que isso ia ser importante. Então, como nós temos esse momento de experimentar essa paternidade, né, que Deus concede a nós, essa responsabilidade sobre um filho, não desperdicemos, porque é uma das missões mais lindas que existe aqui para nós encarnados. Está sob nossa tutela um espírito que pode, quem sabe, alcançar a redenção sobre algumas das suas dificuldades de passado. É muita responsabilidade guiá-lo pelo caminho certo. E é por isso que salientamos tanto a importância de ser pai. Aqui, o material nos traz um ponto de vista diferente. Um ponto de vista para que nós possamos observar. Partindo da ideia de que nossos filhos são espíritos ainda imperfeitos, temos que verificar quais são suas necessidades, observar as suas tendências e procurar sentir as suas reações. Vejamos. Logo, na infância, vão se apresentar algumas situações de que nós podemos tirar algum aprendizado. Olha, que engraçado. Aconteceu tal coisa e o fulaninho reagiu de tal maneira. É a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso. É importante lembrar que as crianças observam muito. Então, talvez isso possa ser reflexo de um comportamento meu enquanto pai. Mas pode ser também o passado começando de uma maneira muito leve a se apresentar ali. Então, observar isso e agir com amor para que essa atitude que não tenha sido legal possa se transformar em uma atitude positiva, quando novamente acontecer determinado cenário, é também de responsabilidade do pai. É nesse momento que, estudando o filho, nós saberemos as melhores medidas a serem aplicadas a determinado comportamento. Obviamente que nada drástico, mas em alguns momentos é necessária a nossa energia. Criança vê, criança faz. Então, eu tive assistindo um vídeo que mostrava os filhos repetindo a atitude dos pais. E um desses cenários me chamou muita atenção, que foi um adulto aguardando o trem em uma determinada estação e esse adulto ficava o tempo todo olhando para o relógio, como se estivesse atrasado, impaciente, porque o trem ainda não havia chegado. Logo após aparece a criança repetindo o mesmo hábito. E aí a gente pensa, será que é isso que nós queremos para os nossos filhos? Que eles repitam as nossas piores atitudes? Tem uma infinidade de exemplos. Quando nós, em uma casa espírita, estudamos em um curso para que nós, aos poucos, à medida em que vamos estudando, consigamos estar aqui a uma tribuna, falando com as pessoas daquilo que nós estudamos. Então, aos poucos, vamos conversando, vamos abrindo o nosso coração, nos tornando realmente, aos poucos, aprendizado após aprendizado,
palestrantes de uma doutrina tão grandiosa como essa. O estudo é infinito, tem muita coisa para ver. Mas nós já podemos aproveitar à medida em que vamos estudando e já ir passando esse conhecimento adiante. Lembrando que sempre tudo o que nós falamos vem para nós primeiro. E aí é algo muito interessante de se observar quando nós temos essa oportunidade grandiosa de vir até uma tribuna e falar de Jesus, falar da doutrina espírita. Porque quando nós fazemos isso, se abre um nível de responsabilidade muito grande nos nossos atos lá fora. Porque estar aqui, falar da doutrina espírita, que é incrivelmente bela, é um momento mágico. Agora, estar lá fora, onde as pessoas que assistem à palestra estão convivendo conosco e as nossas atitudes serem totalmente discrepantes em relação ao que nós falamos, isso é realmente algo a se pensar. Fica estranho, fica divergente. E nós estamos aqui, obviamente, representando nós mesmos que estamos estudando uma doutrina espírita, não estamos representando o espiritismo, porque não tem como representar algo tão grande. Ah, eu sou a representação do espiritismo. Não. O palestrante ele está aprendendo, está tentando se melhorar como todas as outras pessoas que estão na casa espírita. Ninguém melhor que ninguém. Mas esse está em um momento tendo a oportunidade de falar algo para alguém. E isso é uma responsabilidade muito grande. Porque não pode ser contraditório lá fora. Eu não posso vir aqui falar algo e lá fora falar o contrário. Eu não posso vir aqui falar de amor e no trânsito eu brigar com uma pessoa. É contraditório. E essa contradição tem que ser afastada da vida do palestrante, para que haja crescimento. Porque só vir à frente de uma câmera ou à frente das pessoas para aparecer, isso nós podemos fazer com outros temas, com outras situações. Deixemos de lado uma coisa tão linda, assim como objeto da nossa vaidade. Não tentemos misturar isso. Se estamos aqui, é para melhorar. É primeiro para nós. Aqueles ensinamentos são primeiros para nós. A mesma coisa com um filho. Quando nós fazemos algo errado, ele vai ver, ele vai notar e vai achar que isso pode ser feito. Então, se nós falamos, filho, não faz assim, e nós vamos lá e fazemos, quando o filho perguntar, pai, mas por que você fez? Ah, porque eu sou pai, eu posso. Esse é o pior argumento do mundo. Eu posso e você não pode. Por quê? Vá que o nosso filho tenha um passado que seja muito próximo à filosofia. E aí ele nos pergunta, tá, mas por quê? Por quê, pai? Que você faz e eu não posso fazer? E aí? Ah, porque eu sou pai. Me desculpa, mas essa resposta está muito fraca vindo de um pai para um filho. É necessário o exemplo. Não tem como ser diferente. É uma grande responsabilidade estar lá sendo observado por aquelas duas camerazinhas que estão o tempo todo olhando meu pai, minha mãe, o que eles estão fazendo. Isso vai ajudando, contribuindo com a construção do caráter do nosso filho. Por isso vale a atenção, por isso vale a observação dos nossos passos em relação ao momento que nós estamos também na criação de um filho.
na educação de um filho. Porque criar pode ser interpretado por nós apenas como dar comida, dar abrigo e pronto. Não. É necessário muito mais que isso. É necessário dedicação de nossa parte. Educação na infância. Os filhos mostram-se orgulhosos, precisamos ensinar-lhes a humildade. Simples. Se apresentou orgulhoso, vou ter que trabalhar a humildade dessa criança. De algum jeito. Criar situações para que ela se oriente. Esse trabalho de segunda, ele nos abre possibilidades de nós trazermos alguns exemplos pessoais. Eu não me esqueço até hoje que, em um momento, na escola que estudava minha irmã, ela tem 5 anos a menos que eu tinha mais ou menos uns 14 anos, ela devia ter 9, 8, por aí. E em determinado momento, havia uma festa, dessas festas que se chamam festas julina, justamente nessa época que nós estamos agora, porém, nesse ano totalmente diferente, sem festas. E aí a gente vê que algumas coisas até nem eram tão importantes assim, mas isso é outro assunto. Lá nesse evento, na escola, festinha com pipoca, né, com milho verde, rapadura, pinhão, aquelas delícias todas. A minha irmã, em determinado momento, chegou numa coleguinha e não sei por que motivo, elas não se acertaram em algum assunto e a minha irmã acabou dando um tapa no copo dela. Vendo aquela situação, o que eu fiz? Obviamente que não fui lá e falei alguma coisa para ela, não, fui contar para a mãe, né? Ó mãe, ó, olha aqui o que fez a fulaninha. Tirou o copo da menina e a menina ficou chorando. Pois, foi lá a minha mãe tentar consertar a situação, né? Novamente entregou um copo de refrigerante para a menina e fez com que a minha irmã pedisse desculpa. Obviamente, briga de criança, motivos pueris. Né? E a gente vê que até na vida adulta, às vezes a gente tem alguns motivos tão pueris para desavenças, para conflitos, né? Vida empresarial, vida familiar. São motivos tão poucos para a gente estar em desavença com alguém. Naquele momento, foi recuperada aquela situação com a energia materna. Porque se deixa uma atitude daquelas acontecer sem uma energia de mostrar, olha, isso que tu fez está errado. Obviamente você não vai levar a criança que cometeu aquela infração à humilhação na frente dos outros com determinada reprimenda. Não. Mas a energia da educação se faz necessária no momento certo. Aquilo que você fez não está certo. Para que na vida adulta essa base esteja bem formada. Para que aquele evento, aquela oportunidade de demonstração do caráter ou de construção do caráter, a primeira vez que aconteceu isso, se não agir ali, pode, num futuro, causar problemas. Falando aqui da minha irmã, porque ela não está presente, como se só ela tivesse alguma dificuldade. Eu nunca tive nenhuma dificuldade. Nada. Nenhum castigo, nenhuma reprimenda. E aí agora vocês devem estar pensando, é que não é que eu era um anjo, mas eu tinha preguiça até para fazer a coisa errada. Eu ficava lá na frente do sofá, olhando TV, né? Tinha o videogame e ficava. Obviamente que nos momentos certos, sempre lá estavam os pais para dizer, não, fulano, não é assim. Fulano, você não vai para essa festa.
E isso hoje é para nós motivo de grande gratidão. Porque talvez aquela festa que a gente queria ir muito, porque o fulano estava lá, porque a fulana estava lá, porque eu sou adolescente, porque eu posso. Talvez ali fosse o motivo do nosso desvio, da nossa conexão com a encarnação anterior. Então ali estão os pais, para no momento certo dizer não. Isso faz-se muito importante. São rebeldes os filhos? Precisamos ensinar-lhes a disciplina. Se apresentou uma situação de rebeldia? Opa, esse é o momento que eu tenho para agir com educação. Olha só que legal, Deus está me presenteando com uma oportunidade de realmente mostrar que eu estou sendo um bom pai. E não é, filho, não, tudo bem, você tá certo na sua rebeldia. Não, não é isso. Mostrar que eu sou um bom pai, porque ali eu tive a observação da situação com o filho e a minha aplicação de energia de educação em cima da situação. Não do filho, da situação, do comportamento. Demonstram preguiça, olha aí. Parecidos com o Diogo. Será necessário mostrar-lhes o valor do trabalho. Então, tudo isso é importante. Apresentou aqui uma falha, apresentou uma conduta diferente, vamos agir em cima disso. Fogem às obrigações, depois pode se tornar um adulto irresponsável. Temos que levá-los a sentir a alegria em cumprir os seus deveres. Mostrar o valor do trabalho, mostrar o quanto nós podemos ser alegres ao chegar em casa às 18h30 e dizer, que dia maravilhoso de trabalho que eu tive. Independente da problemática que eu passei, eu gosto do meu trabalho. Correção com consciência, posto que o amor é o maior recurso para educar. Castigos físicos. A criança passa a obedecer só por esse processo. Podem provocar revolta e agressividade. Naquele momento, o comportamento da criança me deixou tão irritado enquanto pai, que eu fui lá e agi. Mas agir da forma mais rápida que se pode agir. Da forma mais impensada que se pode agir. E levei à agressão. Existem outras formas. Não estamos aqui criticando, não é essa a proposta. Mas existem outras formas que dão mais trabalho para o pai. Então, nós temos a nossa liberdade e nós estamos todos em uma lei de causa e efeito e nós seremos cobrados pelas nossas atitudes, positivas ou negativas. Mas nós também temos que saber que essa liberdade ela pode ser exercida com outras maneiras que talvez eu não conheça no momento, mas que eu procure saber como é. Geram receio à criança e não responsabilidade. Nós estamos achando que, ao castigar, ao agredir, estamos fazendo o bem e, na verdade, estamos causando um certo medo à criança, tornando, quem sabe, um adulto que tenha dificuldades de agir sozinho, dificuldades com a sua independência. Não vai faltar alguém que diga: eu tive uma infância maravilhosa. Meu pai e minha mãe, sempre que eu fiz algo errado, veio e deu a boa palmada educativa fantástica que hoje olha como eu sou. Não vai faltar alguém dizendo isso. Mas talvez
Isso aliado à nossa personalidade, àquilo de bom que também o pai construiu em nós, tenha te tornado esse adulto que hoje você não. Ok, estou aí na linha da honestidade, tentando dia após dia, errando, mas aprendendo, buscando melhorar. Agora, dizer que a palmada foi o motivo deste crescimento é algo que nós devemos pensar. Será? Usar a filosofia aí. Será? Talvez um momento mais enérgico tenha realmente mostrado o que nós realmente devemos entender. Que pai é pai e filho é filho. Quando nós nos colocamos no mesmo nível de o pai é amigo do filho e essa amizade está acima da relação pai e filho, aí nós estamos com problemas. Porque realmente aí o filho está com muito mais liberdade do que deveria. Então, pai é pai. E aí, talvez, em determinada época, essa palmada servia como um alerta para esse entendimento tão necessário. Pai é pai, filho é filho. Mas não que essa palmada seja o objeto do futuro que hoje é considerado, não, hoje até que graças ao meu pai eu tô onde eu tô, cheguei onde eu cheguei, personalidade minha, considero que tenho algumas dificuldades, mas posso ainda melhorar em alguma coisa, mas até que tá legal. Não foi só por causa da palmada. A ideia de pai e filho é o que mais contou aí. Agressões devem ser substituídas por reparação sem humilhação, assumir as consequências, responsabilidade. Olha, você derrubou o copo da sua colega. A sua colega ficou sem refrigerante. Sabe aquela coisa que você está me pedindo agora para eu comprar? Não vai dar. Não vai dar porque eu comprei outro copo de refrigerante para sua colega aquele dia porque você derrubou o copo dela. Não vai dar. Hoje não vai dar. Então, não é algo assim, ai, que vingança, estou me vingando do filho, não. Mas é aproveitar a oportunidade para dizer, ó, agora não dá para fazer isso por conta disso. Numa próxima oportunidade, quem sabe eu tenha para te dar isso que tu está querendo, mas agora não dá. Porque o sim demais, o sim em excesso, também vai formar um filho com muitos problemas no futuro. Porque se nós podemos dizer sim várias vezes, a sociedade aí fora nem sempre vai poder dar sim para ele. E é aí o momento que começam os sofrimentos emocionais, sofrimentos até mesmo que podem passar para males físicos que vão ocasionar numa depressão, em ansiedades, estresse por as coisas não estarem dando certo para mim, porque lá na infância, na juventude, eu sempre tive tudo o que eu quis e agora a vida não está me dando tudo o que eu quero. Então é necessário desde a infância essa preparação. Olha, nem sempre dá para ser como a gente quer. Restringir passeios e diversões. Fulano, ó, dessa vez o passeio da escola não vai dar. Ah, mas por quê? Olha, faz 2 anos que você está reprovando. Como é que eu vou compensar? Como é que eu vou reconhecer uma atitude dessa? Você só tem o estudo para se dedicar. Aonde você está empregando o tempo da dedicação? Que não na escola, que não no estudo. Então vamos tentar reaver isso aí e depois o passeio. Depois, sim. Agora não. Sempre explicar os motivos. Não é simplesmente, não, tu não vai. E ponto. Aí eu estou novamente utilizando, talvez,
a minha posição de pai de maneira excessiva, dando um carteiraço, sem explicar o porquê. Não posso simplesmente dizer, não, não vai, e ponto. Não, filho, você não vai por isso, por isso, por isso e por isso. Mesmo que ele não concorde com nenhum dos motivos, você é o pai, você explicou, paciência. Temos que aprender a lidar com essas frustrações enquanto filhos. Educação na adolescência. Motivar e premiar funcionam melhor do que censurar e castigar. Então eu motivo. Olha, filho, final do ano, se você passar, a gente até pode conversar sobre aquela bicicleta aí que você quer. Hoje em dia, o filho é capaz de pedir um celular, né? Tá tudo mais partindo para o lado da tecnologia. A gente pode até pensar, tá? Mas a gente precisa de um esforcinho seu. Você conseguir isso, lá na frente a gente pode ver como é que vai ser. Dá um sinal, não totalmente verde, mas que ele possa, talvez eu consiga, eu vou tentar. E aí serve como motivação. Não só motivações materiais, mas tantas outras motivações. Olha, filho, eu quero fazer determinada coisa, eu quero um curso, quero estar mais tempo com os meus amigos. Tudo isso pode ser trabalhado com motivação da parte dos pais. Recursos válidos, estímulos, sempre buscando estimular, não devem ser habituais. Não devem criar personalidade interesseira. Nós temos uma filha de 4 anos que agora, nesse momento da idade dela, vez por outra a gente chega com um agradinho, um chocolatinho. Olha, filha, você se comportou hoje, a mamãe me disse. Olha aqui o que eu tenho para você. Uma surpresinha. Aí, em determinado dia, a gente se pega com uma atitude diferente dela. Ela diz, pai, hoje eu me comportei, tá? Me comportei muito. Tá? E o que isso quer dizer, filha? Mereço surpresinha. Aí você tem que tentar devagarinho explicar, filha, não é sempre essa surpresinha. Se comportar é algo que nós devemos fazer sempre. Não é só porque a gente quer alguma coisa. A gente precisa fazer isso. Em determinado momento, quando a gente menos esperar, o pai e a mãe chegam com alguma coisa. Mas não é fazer por esperar algo em troca. A gente precisa fazer sempre. Isso é uma meta de todos os pais. Não é tão fácil assim como parece. Atingida a maioridade, se a educação não se houver feita no lar, só o processo das provas rudes pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. É aquela história. Vem os nãos da vida e nós acabamos por ver o filho em sofrimento, por conta desse impacto com a sociedade lá fora, que não é tão boazinha como eu fui, enquanto pai lá na infância e juventude. Um bom exemplo vale mais que um sermão. Olha só, que imagem bela que nós temos. Sempre lembrar, não é por acaso que Jesus aparece aí para nós. Sempre lembrar que quando a gente tiver uma dúvida como pai, existe um modelo para a gente seguir. Existe um guia para que nós possamos nos orientar pelos caminhos que ele traçou. E esse guia está sempre disposto a nos auxiliar. Vai por aqui, vai por ali. O filho está com problema, você não sabe resolver. Faz isso. Mas como é que eu encontro essas orientações? No maior manancial escrito que nós temos, o Evangelho. Lá, a presença de Jesus em nossa vida pode ser realmente muito renovadora.
ao nos depararmos, ao nos conectarmos com essa obra, nós nos conectamos com o autor. Então lá nós vamos ver algumas orientações. Quando a gente estiver na dúvida, não tenhamos receio de consultar o modelo e guia para toda a humanidade. E a nossa reflexão. Teu filho, ama-o e educa-o, oferecendo-lhe o melhor de tua alma, ainda mesmo que ele não possa compreender a nobreza do sacrifício e a grandeza da tua abnegação. Receberás do Pai Celestial a bênção da alegria e da paz. No livro Família, o autor é Emmanuel, e com essa mensagem nós reforçamos. Todo esforço é valioso para que lá no futuro a gente pense: que bom que eu me sacrifiquei, que bom que eu busquei fazer o melhor por esse espírito que chegou no meu lar. Porque hoje ele consegue, com as suas próprias provas, mas com a base bem feita, se renovar. Usar dessas provas como objeto de redenção em sua caminhada espiritual. E isso é de grande valia. Está aí a pandemia, o distanciamento social, para nos mostrar o quão importante é nós olharmos para o que está dentro do nosso lar. Assumirmos as nossas responsabilidades, que talvez a vida material tenha desfocado um pouco. É excesso de trabalho, é excesso disso, daquilo, daquele outro, e o filho vai ficando, vai passando o dia, vai passando outro dia, e quando a gente vê, passaram-se 5, 10, 15, 20 anos, e aí a gente para e pensa: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sempre há uma nova oportunidade, mas se a gente conseguir desde o início plantar as sementinhas do bem, a forma de colher lá adiante vai ser realmente muito mais fácil, vai ser muito prazerosa para nós pais, que veremos um espírito seguindo o seu caminho com mais tranquilidade, mais facilidade e, sobretudo, com o Evangelho no coração. Meus queridos amigos, muito obrigado. Semana que vem segue o módulo Nascimento com outro irmão aqui da casa.